need somebody help, not just... Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.m.uol.com.br tatiana.r.de.radio.m de mundial @uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma revisão que muitas pessoas me procuram com curiosidade, elas querem saber mais. Então, hoje a gente vai falar da reaposentação. A reaposentação, ela é uma revisão previdenciária que ela é aplicável para os segurados aposentados que continuam trabalhando sob a condição de segurados obrigatórios da Previdência Social. O que quer dizer que a pessoa continua trabalhando e continua pagando o INSS, tá? Mesmo estando aposentado. Mas, Tatiana, eu me aposentei, eu não quero mais pagar o INSS. Mas se você está trabalhando, o recolhimento para o INSS, ele não é facultativo, é obrigatório. Então, uma vez que você está trabalhando, você tem que pagar, tá? Então, não é, não, mas eu vou... Bom, aí se você quiser fazer alguma coisa e ficar fora da lei, tudo bem. Aí é um problema seu, mas no INSS você trabalhou, mas eu não tem, você tem que pagar, tá? Então, mas eu retiro acima do teto, mas eu vou pagar um salário mínimo. Tudo bem, você até pode fazer isso, mas uma hora a Receita vai te chamar, porque ela vai ver pelo seu imposto de renda e vai falar, escuta, meu amigo, tem diferença, por que você está pagando o mínimo, você está recolhendo o mínimo e, no entanto, você tem aqui, que eu estou acompanhando pelo seu imposto de renda, recolhimento, você está recebendo acima do teto do INSS, então, o teu recolhimento teria que ser outro. Então, pode até eventualmente receber aquela cartinha, ou pague tudo, ou depois pague com juros, multa e correção monetária. Mas é um risco que a pessoa corre, eu tenho que orientar, eu tenho que dizer o que você tem que fazer, o que é o certo. O certo é, trabalhou, você tem que pagar o INSS, ponto. Então, a reaposentação nada mais é do que a possibilidade do segurado dele aproveitar os pagamentos que fez ao INSS depois de aposentado. E aí ele vai requerer uma nova aposentadoria, só que dessa vez por idade, porque normalmente a pessoa está lá, uma mulher se aposentou com 30 anos de contribuição. Aí depois desses 30 anos ela se aposentou, tudo mais, e passado 15 anos de aposentada, ela pode pedir a reaposentação, tá? E aí ela vai pedir essa reaposentação, então ela tem, veja bem, 15 anos depois que ela se aposentou. Então, ela vai pedir por idade e a gente vai fazer o cálculo para ver se vale a pena ou não, porque não adianta você entrar com a reaposentação se na aposentadoria dela por tempo de contribuição ela recebe 5 mil e aí você faz os cálculos da reaposentação vai para 3.500. Aí não tem sentido você entrar com esse tipo de ação judicial. Bom, normalmente a gente faz o cálculo e verifica, não, existe a possibilidade. A gente mostra, olha, você vai ter tanto de diferença. Então, neste caso, vale a pena entrar com ação. Então, esse cálculo precisa ser feito. Você precisa levar em conta que na aposentadoria por idade, ela só vai ter 15 anos de contribuição, então ela não vai receber o 100%, ela vai receber 80%. Então, já vai ser um valor. Aí você já vai ter que considerar isso também. E aí você vai fazer caso a caso, você vai ver, porque cada caso é diferente do outro. Então, se a pessoa é aposentada por tempo de contribuição e continua contribuindo, mas com salário mínimo, não faz sentido nem entrar com a reaposentação, porque eu já te falo que ela, às vezes, ela recebe um salário mínimo, mas tudo bem, vai trocar para continuar com o salário mínimo, aí não vai valer. Então, para você, primeiro, você tem que ter um cálculo mais vantajoso para você ver que realmente vale a pena você entrar com uma ação. E aí você ainda tem que ter 15 anos de contribuição após a aposentadoria, tá? Então, você tem que ter lá 15 anos depois que você se aposentou. Você tem que ter a idade mínima,
que para as mulheres hoje é de 60 anos e para os homens é de 65 anos de idade. Então, na realidade, são essas, 15 anos após a aposentadoria, mais a idade, 60 para mulheres e 65 anos para os homens. Aí, a pergunta que não quer calar. Tem alguma semelhança com a desaposentação? Nenhuma. Não tem semelhança. Por quê? Porque são revisões totalmente diferentes. Na desaposentação, que o STF julgou improcedente no dia 26/10/2016, o aposentado, ele renunciava à aposentadoria concedida e pedia a inclusão de novos salários e um novo tempo de contribuição após a aposentadoria. Resumindo, o aposentado renunciava à aposentadoria e pedia uma nova, só que contando todo o período contributivo, o antigo, que foi usado na primeira aposentadoria, e o período novo, com a inclusão dos valores que ele pagou e o tempo de contribuição após a aposentadoria. Então, ele somava tudo, o antes e o depois. E aí, como a idade vinha, então a pessoa pegava, ela, no primeiro exemplo que eu estava citando, ela tinha 30 anos de contribuição. E aí ela trabalhou mais 15, então ela somava os 30 com os 15, dava 45, mais a idade. Então vinha o fator previdenciário, jogava lá para cima essa contribuição. Então o salário da pessoa subia, que era porque o fator, vamos supor, se era o salário mínimo e o fator previdenciário dela era alto, às vezes ele ficava com R$2.000. R$3.000, dependendo do fator, porque aí você tem uma idade alta e um tempo de contribuição alto. Então, vamos lá. A diferença entre elas é que, assim, a reaposentação, eu abro mão daquele passado e eu somo só o futuro. É só o que eu contribuir depois de aposentada. Eu não vou utilizar aquele passado. Então, aquela mulher com 30 anos de contribuição que se aposentou por tempo de contribuição, ela vai esquecer esses 30 anos, vai pegar os 15 que ela contribuiu depois e vai ficar só com esses 15. Largou os 30 e vai renunciar à aposentadoria atual e vai pegar uma aposentadoria nova por idade. São modalidades diferentes, outra coisa. Na desaposentação, não. Ela pegava os 30 anos de contribuição mais os 15, somava os 45 e pedia uma nova aposentadoria por tempo de contribuição, que aí ia lá para cima. Então, hoje, uma reaposentação que dá para a pessoa aí uns R$3.500, na desaposentação daria os R$5.800. Ela bateria no teto, tá? Então, são essas as diferenças. Então, um aposentado, na reaposentação, ele vai renunciar à aposentadoria atual, ao tempo de contribuição e também aos valores que ele pagou no INSS e que foram considerados para conceder a aposentadoria atual. Então, ele vai abrir mão de tudo. Então, essa aposentadoria que ele recebe hoje por tempo de contribuição, ele vai esquecer dela. Ele vai pegar uma nova, com valores que ele contribuiu depois de aposentado. Então, o cálculo dessa nova aposentadoria levará em consideração apenas o tempo de trabalho e os valores que foram pagos ao INSS após a aposentadoria renunciada. Então, é um cálculo completamente novo. Porque não importa, eu recebo R$5.000 da aposentadoria por tempo de contribuição, mas depois de aposentado eu paguei só o salário mínimo, então não vale a pena fazer reaposentação, porque nessa nova contribuição vai dar o salário mínimo. Então, para você vai ser pior. Então, por isso, a importância da gente fazer o cálculo, para ver se vale a pena ou não. Porque se não vale a pena, já esquece essa revisão, parte para outra, tá? Agora, a pergunta, às vezes a pessoa manda assim para mim um e-mail: Tatiana, veja só, eu perdi a desaposentação. Tem alguma coisa a ver? Eu sou impedido de entrar com a reaposentação? Não. Você pode entrar com a reaposentação porque a causa de pedir entre as ações de desaposentação e reaposentação são diferentes, tá? Então, tem causa de pedir completamente diferentes. Então, o segurado, ele não vai pedir a inclusão das novas contribuições no cálculo anterior, mas sim que o INSS desconsidere o período referente aos recolhimentos que resultou na aposentadoria atual. Então, para esse requerimento, o segurado não vai pedir a inclusão,
ele vai pedir a inclusão só das novas contribuições no cálculo, tá? Mas que o INSS desconsidere o período referente aos recolhimentos que resultaram na aposentadoria atual. Então, esquece o que eu paguei para essa aposentadoria que eu estou recebendo hoje e vamos levar em conta os valores que eu paguei depois de aposentado, ok? Então, vai ser, claro, uma aposentadoria por idade, porque ninguém vai conseguir contribuir. Uma mulher, 30 anos de contribuição e depois mais 30. É inviável, tá? Bom, então, quando você entra com a ação, o segurado vai deixar claro que ele vai renunciar ao benefício mediante a transformação da aposentadoria, que é uma possibilidade permitida pelo STJ, por ser um direito a aposentadoria é um direito patrimonial disponível. Então, o STJ já bateu o martelo dizendo que você pode sim fazer essa renúncia. Então, antes de entrar com a ação, você vai fazer os cálculos, tá? Que isso é muito importante, para verificar se a renda mensal inicial da nova aposentadoria, se o valor dessa nova aposentadoria é maior do que você está recebendo nos dias de hoje, evitando entrar com uma ação judicial que não seja vantajosa. Nossa, Tatiana, mas você fala muito isso. Por que você fala tanto? Porque eu já vi casos, e não foram nem um nem dois, na desaposentação de pessoas que entraram com uma ação que ia prejudicar a pessoa. Ah, você está brincando. Não, estou falando a verdade. A pessoa entrava, ela recebia 3 mil reais, entrava com a desaposentação para receber 2,5. E eu vi um monte de gente que fez isso. E o pior, algumas pessoas entraram com ação no juizado especial, nem com advogado. A pessoa pegou, foi lá e entrou. Aí você cai naquela condição. E o INSS depois ele aceita. Olha a mão de obra que vai dar. E o juiz vai ter que entrar, dizer que não pode. Mas, de qualquer maneira, faça o cálculo. Você tem que entrar ciente de quanto que vai ser o aumento. Olha, vai aumentar 500, vai aumentar 100, vai aumentar 200, vai aumentar 1.500, vai aumentar R$1.000. Você tem que saber. Como é que você vai entrar numa ação dessas, numa aventura? Não é. Você tem que ter certeza do que você quer, se para você vale a pena. Entendeu? Então, é uma coisa que você tem que entrar ciente. Você não pode, eu acho, não, mas se você, primeiro, você tem que entrar. Advogado é que nem médico, tem que ser uma pessoa da sua confiança. Então, você vai lá, você procura alguém da sua confiança para fazer o processo. E você veja o cálculo. É que nem um exame de sangue. O seu exame está alto, colesterol. Quanto? Está alto quanto? Quanto que é o nível que eu tenho que ter? Quanto que tá? Você tem que saber. Então, a mesma coisa, a ação judicial. Tem gente que confia muito no médico, fala, não, o médico falou que tá alto, tá bom, ele sabe. Tudo bem. Mas é bom você saber o quanto, para você ver o tamanho do monstro, né? A gente tem que saber como é que tá a brincadeira, quanto que eu vou ganhar. Eu não vou fazer uma aposta se eu não sei quanto que eu vou ganhar. Então, para você entrar com uma ação, você tem que saber o quanto que vai aumentar a sua aposentadoria. O doutor falou que aumenta. Quanto? Não quero saber que aumenta. Aumenta. R$1 aumenta. Só que você vai entrar numa ação por conta de R$1. Não faz sentido. Então, você tem que saber. Bom, quando eu faço uma revisão do benefício, sempre recebo essa dúvida, é uma das top 5 do meu e-mail. Sempre quando eu faço uma revisão de benefício, eu corro o risco do INSS cancelar minha aposentadoria e eu ficar sem receber nada? Não corre. Tá? Até porque eu já fiz muita ação daquela antiga desaposentação que o Supremo julgou improcedente. Se a pessoa ficasse sem receber um mês, eu tinha morrido já. Então, não tem esse perigo, a pessoa não vai ficar sem receber. Porque, no caso da reaposentação, o INSS ele vai cancelar a aposentadoria atual e, no mesmo momento, questão de 1 minuto, 2, ele já vai implantar a nova aposentadoria. Ele não pode cancelar uma sem implantar outra. A gente já amarra isso no pedido para que você não seja prejudicado, tá? A gente já deixa amarrado isso para que não se conceda uma sem conceder, para que não cancele uma sem conceder a nova. Então, não existe esse negócio de, mas eu fiquei 1 mês sem receber. Não tem como. Bom, e os aumentos, eles costumam ser maiores que 60% em relação à aposentadoria original.
E a reaposentação, ela tem sido uma alternativa que os segurados que se mantiveram no mercado de trabalho encontraram para ter rendimentos corrigidos. Porque nem todo mundo pode recorrer ao judiciário, somente tem direito à reaposentação quem fez contribuições previdenciárias por pelo menos 15 anos após ter o benefício concedido. Ah, Tatiana, eu tenho 10 anos, posso entrar? Não, só 15. Ah, mas não tem. Não, não tem. É 15 anos, tá? Porque às vezes a pessoa fala, mas faltam 5 anos. Não pode, porque a aposentadoria por idade, eu preciso de 15 anos. Então, quem pensa em entrar com esse tipo de ação deverá buscar o direito antes da reforma da Previdência ser aprovada, porque vai mudar o tempo de contribuição mínima, o que vai deixar cada vez mais difícil esse tipo de ação. De 15 anos, o tempo de contribuição vai subir para 20 anos. Então, um aposentado que entrar com esse tipo de ação antes da reforma, ele estará resguardado pela lei atual, ainda que o processo termine após a reforma. Porque se as pessoas não conseguem contribuir com 15 anos após a aposentadoria, o que realmente já é muito difícil, e que são poucas as pessoas que conseguem, imagine 20 anos, daí já ficou praticamente inviável, impossível. Se 15 as pessoas já não conseguem, 15 assim, são poucas, não tem muitas pessoas que têm, tá? Agora, 20, aí você já está tornando inviável. Então, não há que se falar em devolução de valores recebidos na primeira aposentadoria, já que existe uma renúncia à aposentadoria anteriormente concedida e com a nova aposentadoria e provavelmente em modalidade diversa e com o preenchimento dos requisitos, sendo eles 180 meses de contribuição, idade de 60 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. Bom, é assunto pacificado no STJ, o direito de renunciar à sua aposentadoria, porque é um direito patrimonial disponível, podendo o aposentado requerer judicialmente a renúncia do benefício atual em ato contínuo o requerimento de seu novo benefício, que não possui qualquer vínculo com o anterior, tá? São aposentadorias totalmente distintas. E é completamente aceitável e justo a reaposentação sem qualquer vinculação com a desaposentação, que foi injustamente, esse injustamente em maiúsculo, porque foi um absurdo o que o STF fez, foi um julgamento que até hoje foi feio, tá? Você falar em Jabuticaba, você falar em Monteiro Lobato, num julgamento tão sério como um tema da desaposentação. Então, é uma coisa assim que até hoje eu ainda não consigo engolir, mas tudo bem. Bom, então eu me aposentei, continuei trabalhando, mas eu não atingi os 15 anos de contribuição. E agora? Então, naquele caso da pessoa que tem 10 anos. Bom, nesses casos, é necessário que a pessoa realizar um estudo previdenciário para verificar outras alternativas para majorar essa aposentadoria. Então, você vai lembrar que as leis previdenciárias, elas são muito amplas e possuem inúmeras possibilidades de revisões. Então, por isso, é sempre importante você buscar um advogado previdenciário da sua confiança para obter informações claras e precisas se existe alguma revisão, qual é a revisão e de quanto que vai aumentar. Porque quando a gente fala em revisão, a gente tem que fazer conta, não tem outro jeito. Então, os aposentados do INSS que tiveram perdas ao longo dos anos, quando comparados os reajustes das pessoas que estavam na ativa, ou seja, há uma defasagem real no salário dos aposentados. Então, por meio da reaposentação, é possível reverter esse quadro, tá? Então, o que acontece? A reaposentação é uma possibilidade, só que ela não é uma possibilidade para todas as pessoas. Quem está trabalhando 5 anos depois de aposentado, aí tem uma repetição de indébito, você tem que ver valores, se vale a pena o custo-benefício, você tem uma revisão da vida inteira, você tem inúmeras revisões que você pode utilizar nesses casos. Aí precisa fazer cálculo, ver qual que vale a pena para a pessoa. Bom, então, para aqueles que contribuíram para a Previdência após aposentados em valores superiores da aposentadoria atual, e desde que preenchidos os requisitos, certamente eles vão conseguir majorar o benefício.
Mesmo que o aposentado preencha os requisitos, tem que ser realizado um estudo muito cuidadoso para ver se tem realmente a viabilidade de você ingressar com esse tipo de ação de reaposentação. Então, é importante lembrar que, mesmo existindo várias decisões favoráveis da reaposentação, a decisão final quanto ao cabimento da reaposentação será do STF, mas nada impede que o segurado já vá buscar o seu direito, tá? Então, aquelas pessoas que trabalharam, não, Tatiana, mas eu não entendi muito bem. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo. A Maria trabalhou durante 32 anos e se aposentou. Tá? Então, ela trabalhou durante 32 anos, se aposentou por tempo de contribuição, ok? Aí ela está recebendo a aposentadoria dela até os dias atuais. Perfeito. Então, a Maria, ela recebe R$ 3.500 de aposentadoria, ok? Só que ela acha injusto porque ela continua pagando o INSS e ela já tem mais 15 anos depois de aposentada. Então, ela se aposentou em 2004, em janeiro de 2004, nós estamos em 2019, então ela já tem os 15 anos, até um pouquinho mais de 15 anos, perfeito. Ela quer entrar com uma nova aposentadoria, só que os valores da contribuição foram maiores, então você fazendo o cálculo, ela tem direito a um salário de benefícios de R$ 4.500. E a Maria fala, não, eu quero entrar com ação. Então, a Maria vai dizer para o INSS, vai deixar claro para o juiz, eu abro mão desse meu passado, eu abro mão de tudo que eu contribuí, de todos os valores que eu paguei para a primeira aposentadoria, mas eu quero a aposentadoria por idade dessa vez, tá? Porque eu tenho todos os requisitos, eu já tenho mais de 15 anos, eu tenho mais de 15 anos de contribuição, mais de 60 anos de idade. Então, eu quero essa nova aposentadoria porque existe uma diferença de R$ 1.000 entre a antiga e a nova. Então, eu esqueço a antiga, eu apago e não vou usar nada do que eu paguei para o INSS. Mas nessa nova eu quero utilizar tudo, tá? Então, a reaposentação é isso. Enquanto que na desaposentação eu pegava eu abraçava tudo que a pessoa contribuiu para o INSS. Tempo de contribuição, salários, eu levava tudo em conta. O que nada mais é justo porque a pessoa pagou aquilo. Mas tudo bem, o STF bateu o martelo, eu não vou mais discutir. A reaposentação, não. Eu esqueço esse meu passado, eu conto depois, tem um marco. Antes a primeira aposentadoria e depois que eu me aposentei. Então, eu só vou pegar esse tempo aqui, ó, depois da aposentadoria. O que ficou para trás da primeira, eu não vou mexer, tá? Então, nada mais é do que isso, a reaposentação. Eu só pego após eu ser aposentada. Então, é uma tese ainda que o STF não se manifestou. A gente está aguardando, mas assim, as pessoas podem já começar a procurar, a mexer, porque se ele se manifestar daqui 5 anos e dizer que pode, já vai inviabilizar muita gente, porque a gente vai ter a reforma da Previdência. Então, essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês, que o programa está chegando no final. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.m.uol.com.br tatiana.r.de.radio.m de mundial @uol.com.br. E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.